Quando uma grande celebridade se envolve em um crime, seja ela a criminosa ou a vítima, a mídia é a primeira a cair em cima para tentar reportar o que está acontecendo em primeira mão. Mas o que acontece quando a mídia atrapalha tanto o processo de investigação que acaba resultando em uma grande tragédia? Esse é o caso da Pai Xiaoyan, que foi uma das piores vítimas de operação de resgate da história de Taiwan. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, tomando um cafezinho. Hoje não tem cafezinho, pois estou morrendo. Se vocês me acompanham no Instagram, né, que é @luisakemi, vocês vão saber que as últimas 2 semanas foram um grande inferno na minha vida. Meu pai está internado no hospital, inclusive... Ótimo, não tenho adesivo do hospital, mas enfim, eu tenho passado dia e noite lá, tô muito cansada e gravando esse vídeo à meia-noite, mas tinha que ter vídeo, né? Eu não quero deixar uma semana sem vídeo, então eu espero que vocês entendam. E eu deixo de aviso agora no começo do vídeo que trataremos de temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Pai Bingbing nasceu em uma família razoavelmente pobre em um vilarejo lá em Taiwan em 1955. Vamos chamá-la apenas de Bingbing no resto do vídeo. Quando ela ainda era muito jovem, adolescente mesmo, seu pai acabou adoecendo e ela decidiu largar a escola para poder ajudar ali no sustento da família. Segundo a própria Bingbing, ela não tinha nenhum amigo ou familiar que ela pudesse pedir ajuda financeiramente, mas felizmente ela nasceu com uma belíssima voz e ela também era uma mulher muito bonita. Então ela começou a se inscrever em vários concursos de canto, um atrás do outro, para ficar competindo pelos prêmios em dinheiro, e ela participou de vários quando ela ainda era jovem. E aí, em 1973, ela acabou ganhando um concurso que era da Taiwan Television e chamou a atenção de grandes empresários ali do mundo do entretenimento do país. E esse foi um momento de virada na vida da Bingbing, quando ela realmente pensou, ei, talvez eu realmente tenha uma chance aqui em seguir uma carreira sendo cantora. E ela resolveu investir pesado na sua carreira. Esses esforços não demoraram para gerar frutos, porque 2 anos depois, em 1975, surgiu uma oportunidade maravilhosa para Bingbing, para ela se mudar para o Japão e estudar atuação e canto. E ela resolveu sim se mudar, e foi lá no Japão que ela teve outro momento de virada na vida dela, só que dessa vez na sua vida pessoal. Foi lá no Japão que ela conheceu um escritor e cartunista japonês que era bem conhecido, chamado Ikki Kajiwara. Ikki Kajiwara, e os dois se apaixonaram meio que instantaneamente e acabaram se casando não muito tempo depois. E pouco tempo depois deles se casarem, eles acabaram concebendo a sua primeira e única filha, Pai Xiaoyan, que nasceu em 1980. Só que nem tendo uma filha bebê conseguiu manter esse casal junto. Pouquíssimo tempo depois da Bingbing engravidar, os dois acabaram se separando porque o marido dela, né, teve um caso extraconjugal e parece que ele também foi acusado de violência doméstica contra a Bingbing. Isso foi um acontecimento traumático na vida da Bingbing, porque ela teve que lidar com tudo isso de infidelidade do seu marido, violências domésticas acontecendo quando ela ainda estava grávida e depois tendo que cuidar da sua filha recém-nascida sozinha. Então ela decidiu largar toda a sua vida no Japão para trás, juntamente com seus traumas, e se mudar novamente para Taiwan com a sua filha Xiaoyan e criá-la como uma mãe solo. De volta em Taiwan, a Bingbing começou a virar um nome muito conhecido no mundo do entretenimento lá em Taiwan, porque ela começou a pegar oportunidade atrás de oportunidade, ela trabalhava muito, parece que ela passava dias inteiros em estúdios de gravação, voltava para casa, cuidava da Xiaoyan, uma loucura. E entre os anos 80 e 90, a Bingbing conseguiu consolidar a sua carreira como grande estrela de Taiwan. Tudo isso mandando uma boa vida para sua filha Xiaoyan. E as duas eram muito felizes durante toda a infância da Xiaoyan, a sua adolescência. Mãe e filha eram bastante unidas, elas foram fotografadas várias vezes juntas pelos paparazzi. A Bingbing se sentia muito orgulhosa de não só ter criado uma carreira para ela, mas também de ter criado uma filha maravilhosa sozinha.
Mas infelizmente a felicidade das duas durou pouco, porque em abril de 1997 uma tragédia aconteceria com a sua filha Xiaoyan, na época que ela tinha apenas 16 anos. Quando a Xiaoyan começou a frequentar a escola, no começo a Bingbing fazia toda a questão de levar a menina, ela mesma levar, ela mesma buscar. Só que quando ela se tornou adolescente, tinha um pouco mais de liberdade, a Bingbing resolveu deixar a filha pegar o ônibus sozinha, juntamente com seus colegas, para que ela tivesse uma experiência de uma adolescente normal, pudesse socializar com os coleguinhas. Algumas pessoas criticaram essa decisão da Bingbing, dizendo que ela tinha mais do que o suficiente lá de dinheiro para, sei lá, contratar seguranças para a menina ou um motorista particular que levasse ela para a escola e garantisse sua segurança. Outras pessoas, né, depois que esse caso foi à tona, começaram a falar que parabenizavam o que a Bingbing tinha feito, porque achavam que a menina tinha mesmo que ter assim, uma criação normal, como se ela não fosse uma filha de uma grande celebridade de Taiwan, mas a verdade é que a Bingbing se arrependeria dessa decisão de deixar a filha ir sozinha no ônibus até a escola para o resto da sua vida. No dia 14 de abril de 1997, a Xiaoyan saiu de casa e foi caminhando em direção ao ponto de ônibus, como ela fazia todos os dias para ir para a escola. Só que naquele dia específico, ela começou a ser seguida por uma van estranha. A menina não teve nem chance de reagir ou reparar que ela estava sendo seguida por uma van, que alguns homens saltaram de dentro dessa van, puxaram a menina para dentro e ela não teve nem chance de reagir. Naquele mesmo dia, a sua mãe, Bingbing, estava gravando uma música nova no estúdio de gravação quando o telefone tocou. E no momento em que ela atendeu, ela não conseguiu reconhecer a pessoa que estava do outro lado da linha, era um homem desconhecido. Só que a voz desse homem disse o seguinte, que ele tinha raptado sua filha, Xiaoyan, e que se a Bingbing tivesse vontade de ver a filha viva novamente, que ela deveria ir para uma localização instruída por esse homem, e ele logo desligou. E a primeira coisa que a Bingbing fez foi ligar para a escola da sua filha para se certificar que não se tratava, sei lá, de um trote de mau gosto, algum tipo de golpe. Só que quando ela conseguiu falar com a professora da Xiaoyan e a mulher disse que a menina nunca tinha aparecido na escola naquele dia, ela realmente se desesperou. Ela sentiu seu coração paralisado naquele momento, pensando, então é verdade. Quando ela foi para a localização indicada pelos bandidos, ela não encontrou com nenhuma dessas pessoas que tinham levado sua filha, muito menos a sua filha. Ela só encontrou um pacote que estava naquela localização. E quando ela finalmente abriu o pacote na companhia do seu irmão, ela ficou horrorizada, porque lá dentro tinham 3 itens. O primeiro item era uma carta escrita à mão com a caligrafia da Xiaoyan, especificando que os bandidos queriam 5 milhões de dólares, mais ou menos, assim, para que a menina fosse entregue sã e salva. Algumas fotos da menina seminua e um dedo mindinho dela. E provavelmente os bandidos tinham decepado o dedo mindinho da Xiaoyan exatamente para Bingbing entender que eles estavam falando sério e eles eram sim capazes de, cometer algum tipo de violência contra a sua filha. A carta especificava que a Bingbing não poderia contactar ninguém, nem a polícia, nem os familiares, e que ela deveria voltar para casa e esperar um novo telefonema que teria novas informações. Mas a Bingbing, depois de muito pensar na casa dela, desesperada, decidiu que a melhor opção era realmente contactar os policiais e pedir sigilo. E logo que ela foi até a delegacia, os policiais criaram uma equipe tática de centenas de agentes para garantir a segurança da Bingbing e futuramente da Xiaoyan. Alguns policiais ficaram acampados dentro da casa da Bingbing esperando um novo telefonema dos bandidos para que talvez eles pudessem rastrear de onde vinham essas ligações. Mas o grande problema é que não foram só os policiais que ficaram sabendo desse caso, mas também a mídia, que logo ficou fascinada assim, com um caso de, sequestro da filha de uma grande celebridade lá em Taiwan. E é claro, a maioria dos portais, os jornais, não tinham todas as informações sobre o caso, o que estava acontecendo naquele momento, e os policiais resolveram fazer um tipo de acordo com a mídia para que nenhum jornal, nenhuma emissora publicasse nenhuma matéria sobre esse caso até
até que o resgate tenha sido feito para garantir a segurança da menina. Então a polícia deixou muito claro para a mídia que talvez essa fosse uma situação assim de vida ou morte para Xiao Yan e propuseram um blackout de informações de 12 dias. Então por 12 dias a mídia evitaria falar qualquer coisa sobre esse caso, mesmo que viessem pessoas tipo informantes. E no começo, grande parte dos jornais respeitaram esse blackout, principalmente assim os grandes jornais que tinham uma reputação a ser zelada, não queriam ser responsabilizados por qualquer tragédia que acontecesse com a menina. Mas infelizmente nem todas as pessoas respeitaram essas medidas de segurança da polícia e provavelmente a mídia foi responsável por causar uma tragédia que poderia ter sido evitada. Então, vocês lembram que os bandidos falaram para Bingbing por ligação que eles fariam uma nova ligação para dar novas informações de como ela poderia fazer esse pagamento? Então, eles ligaram de novo, várias vezes. Segundo The Independent, os bandidos ligaram pelo menos 4 vezes tentando marcar esse resgate ali com a Bingbing. Da primeira vez, a Bingbing até tentou pedir ali uma prova de que a sua filha ainda estava viva para os sequestradores e eles mandaram um vídeo dela lendo o Jornal do Dia para comprovar que ela ainda estava viva. E naquele momento a Bingbing ficou muito aliviada, pensando que talvez se ela pagasse os 5 milhões que ela ainda estava, tentando conseguir os 5 milhões, né? Que talvez a sua filha voltaria para casa sã e salva. E nessa primeira ligação parece que ela foi curta demais, os policiais que já estavam acampados na casa dela não conseguiram rastrear a localização dela. Inclusive a polícia acreditava que eles estavam lidando com bandidos profissionais que provavelmente já fizeram isso antes, porque eles tinham muito conhecimento das formas que a polícia operava. Por exemplo, eles provavelmente estavam fazendo ligações curtas de propósito, porque eles sabiam que a polícia estaria rastreando as suas ligações, ou eles davam instruções muito específicas para Bingbing que era para despistar os policiais. E em pelo menos 4 ocasiões diferentes, os bandidos marcaram locais para Bingbing ir dirigindo e entregar o dinheiro em troca da sua filha, mas eles simplesmente não apareciam. Então a polícia ia seguindo o carro da Bingbing atrás, disfarçados assim de, sei lá, carros utilitários e tal, caso acontecesse alguma coisa, né? Eles precisassem agir. E pode ser que os bandidos sabiam que os policiais estavam presentes durante, sei lá, a tentativa de resgate e decidiram não aparecer? É possível. Mas a resposta mais provável é que os bandidos não apareceram por causa da mídia. Como eu falei antes, vários jornais respeitaram o blackout de 12 dias, mas tiveram outros que não estavam nem aí. E aí várias vans de emissoras começaram a acampar na frente da casa da Bingbing e eram carros, obviamente, de jornais, entendeu? E aí toda vez que a Bingbing saía de casa, vários carros de jornais, de jornalistas, iam atrás do carro da Bingbing. E quando ela ia nessas missões de resgate, é bem possível que os bandidos viam esses vários carros de jornalistas atrás e ficavam com medo de aparecer para realizar esse resgate, porque assim, eles seriam pegos com certeza. E a única coisa que os jornalistas estavam pensando naquela época é que eles queriam ser os primeiros a dar esse furo de notícia do resgate da menina, entendeu? Era todo mundo muito egoísta e várias operações foram frustradas por causa disso. Ao total, foram 11 dias de angústia para Bingbing, recebendo ligações, indo para o lugar, os bandidos não apareceram. Pelo menos ela foi em 20 lugares diferentes indicados pelos bandidos e eles nunca apareciam. Só que essas tentativas frustradas não estavam irritando só a Bingbing, mas também os bandidos, porque tudo indica que no começo a intenção deles era realmente só extorquir a Bingbing, né, conseguir esse dinheiro da celebridade, só que a partir do momento em que eles viram que todas as emissoras de TV estavam atrás ali da Bingbing, acampando na frente da casa dela, eles já sabiam que os policiais estavam envolvidos e que provavelmente seria super difícil deles saírem dessa sem serem pegos. E esses bandidos começaram a descontar suas frustrações na pobre da Xiao Yan,
que passou por sessões de tortura muito brutais. Como sempre aqui no canal, eu acho que vocês já estão acostumados, eu evito falar sobre, sei lá, violências que foram muito brutais ou gráficas, sabe? Dar muitas informações quando ela não é necessária para entender o caso, porque eu acho que não tem nenhuma necessidade. Então, o que vocês precisam saber é que, infelizmente, a Xiao Yan, que só tinha 16 anos naquela época, não resistiu aos seus ferimentos e acabou falecendo na mão dos seus sequestradores. Mas os bandidos ainda não tinham desistido de conseguir o dinheiro, porque só eles sabiam se a menina estava viva ou não, então eles podiam continuar as negociações fingindo que ela estava viva e, sei lá, aplicar um golpe ali na Bingbing e, assim, fugir com o dinheiro de alguma forma. Então a sua prioridade naquele momento era se livrar do corpo da Xiao Yan de uma forma que ninguém encontrasse ela pelos próximos dias ou talvez semanas. Então eles decidiram amarrar nos pés dela alguns pesos, né, halteres, e jogá-la em uma vala com água. Enquanto isso, a Bingbing já estava vivendo um verdadeiro inferno na casa dela, mesmo sem saber que ela já tinha perdido a sua filha, porque a mídia estava fazendo assim um inferno na vida dela. Mesmo sem ter acabado os 12 dias de blackout que foram acordados com a polícia, quase todos os jornais agora já estavam publicando matérias sobre o caso, mesmo que ele não tivesse sido concluído. Não paravam de ligar na casa da Bingbing, e a Bingbing só pensava em deixar a linha de telefone dela desocupada para que, né, se os bandidos quisessem marcar um novo encontro e ela pudesse resgatar sua filha, desespero. E eles até ligaram, eu acho que umas 2, 3 vezes depois do falecimento da Xiao Yan, talvez até mais que isso, mas a Bingbing foi no local e eles nunca apareceram novamente, provavelmente porque tinha muita presença de carros da mídia. E a esse ponto, a pressão popular em cima da polícia e do governo eram gigantescas. Era um caso que estava explodindo no país, até porque a Bingbing era uma grande celebridade, era um caso que estava sendo muito sensacionalizado pela mídia na época, né? Até o ponto em que o vice-presidente lá de Taiwan, ele ordenou uma busca generalizada no país inteiro envolvendo policiais, militares e pessoas comuns, varrendo toda a área rural, porque apareceu uma testemunha falando que muito provavelmente a Xiao Yan já tinha falecido e que ela estava sendo abandonada em alguma área rural. E depois de muitas buscas, eles conseguiram encontrar o corpo da Xiao Yan. 15 dias depois do sequestro da menina, encontraram o corpo dela seminu, jogado naquela vala que foi, né, mencionada antes. Tanto a Bingbing quanto o Ike, o seu pai, foram levados até o local para fazer o reconhecimento do corpo e eles confirmaram que realmente se tratava da Xiao Yan e parece que ela já tinha falecido pelo menos uma semana antes, o que indicava que os bandidos ainda estavam tentando negociações quando ela já tinha falecido. Esse caso é horrível. E aí depois conta que a fotografia do corpo da Xiao Yan acabou vazando para a mídia e grandes portais até publicaram essa foto completamente antiético da menina, inclusive o China Times, que era para ser um, né, jornal responsável e respeitável. E essa descoberta indignou a população meio que nacionalmente, assim, todo mundo estava revoltado. Mais de 50 pessoas se mobilizaram ali em Taipei para denunciar a polícia e o governo pela sua incapacidade de encontrar os responsáveis por esse crime. Inclusive, eu ouvi um podcast de uma pessoa que é de Taiwan falando que o país tem pouquíssima taxa de criminalidade, então é muito raro que aconteçam casos tão sérios quanto esse. Então, naquela época, as pessoas estavam super assustadas com o aumento de crimes violentos e é por isso que elas estavam se manifestando também, né? E chegou a um ponto que a pressão era tão grande que tanto o vice-presidente quanto o primeiro-ministro renunciaram por causa desse caso. E agora que, infelizmente, a Xiao Yan estava morta, a única coisa que a polícia podia fazer era correr atrás desses bandidos. E existia uma pressão gigantesca para que eles encontrassem eles antes que eles fugissem. A polícia intensificou muito a sua caçada a esses criminosos. Eles estavam investigando todo mundo que passava em portos, aeroportos,
fotos, porque como já tinha saído a notícia de que o corpo da Xiao Yan tinha sido encontrado na mídia, né? Provavelmente os bandidos iam tentar escapar, porque eles já não conseguiam mais fazer suas negociações. E os policiais chegaram até a ser instruídos que se eles encontrassem os criminosos, que eles tinham autorização para atirar direto neles, caso eles oferecessem algum sinal de resistência, o que era super incomum lá em Taiwan naquela época, até porque, né, eu falei, os níveis de criminalidade eram super baixos. Eventualmente, mais de 12 pessoas foram conectadas a esse caso como os criminosos. Então eram mais de 12 pessoas que estavam envolvidas todo esse processo ali de resgate, de sequestrar a menina, etc. Mas infelizmente 3 desses criminosos conseguiram escapar no começo. Então a polícia só conseguiu prender 9 dos criminosos e 3 escaparam. E infelizmente as 3 pessoas que escaparam, os 3 homens, eram os líderes da gangue. Então eles eram os maiores responsáveis pelo, né, da Xiao Yan. Então era essencial que a polícia continuasse a investigação, mesmo que eles tivessem prendido a maior parte dos criminosos, porque esses eram os mandantes do crime. Levou mais de 4 meses para que a polícia finalmente encontrasse esses 3 últimos criminosos, que foram identificados no dia 19 de agosto. Os 3 foram vistos andando por uma área residencial de Taipei. Um grupo de policiais que estava fazendo patrulha a pé identificou os 3 criminosos e aconteceu uma troca de tiros entre os bandidos e os policiais. E um desses criminosos foi baleado 6 vezes. E parece que ele apontou a arma para sua própria cabeça e acabou tirando a sua própria vida. Os outros 2 conseguiram escapar toda essa situação e, infelizmente, um policial ficou ferido e o outro perdeu a sua vida nessa troca de tiros. Os 2 homens que escaparam, eles até cometeram um novo crime poucos meses depois, 2 meses depois, que eles deram um fim em um cirurgião plástico que se recusou a performar uma cirurgia neles, muito provavelmente porque eles estavam tentando, né, assumir novas identidades e fugir da polícia. O médico se recusou a fazer essa cirurgia e ele meio que perdeu sua vida. Não foi fácil capturar esses 2 homens, demorou. No mês seguinte eles foram localizados novamente. Um deles tirou a sua própria vida antes de que os policiais chegassem até ele. O outro manteve uma família refém para tentar, sei lá, fugir da polícia mais uma vez, sendo que ele já tinha fugido, sei lá, 3 vezes. Mas por fim ele foi capturado sem nenhuma violência ter sido feita nessa família que foi mantida refém. E ele foi responsabilizado pelos crimes que ele cometeu com a Xiao Yan. Não só isso, ele foi linkado a pelo menos a morte de outras 10 pessoas e ele acabou sendo executado no dia 6 de outubro de 1999. Então, assim, é um caso muito pesado, que uma menina de 16 anos perdeu sua vida e 3 dos principais mandantes do crime, 2 deles nunca foram punidos pela polícia, assim, né, que eles acabaram tirando sua própria vida e nem serviram suas sentenças. Quando os detalhes sobre esse caso vazaram para o público, né, quando o público ficou sabendo sobre esse caso, eles ficaram revoltados. Como eu falei, tanto o primeiro-ministro quanto o vice-presidente foram obrigados a renunciar e parece que 8 empresas de mídia, incluindo a China Times, que tinha publicado aquela fotografia do corpo da Xiao Yan em, assim, condições que eram desumanas deles terem publicado, antiéticas, todos eles foram condenados durante o primeiro protesto ali. Parece que eles receberam, né, punições. A Bingbing acabou acusando parcialmente o governo e a polícia de não ter conseguido resgatar sua filha com vida, porque no começo a primeira instrução da polícia foi de que ela não pagasse o resgate e também acusou os policiais de atrapalhar no seu resgate várias vezes. E acusou parcialmente a mídia, obviamente por ter seguido ela para todos os lugares de uma forma muito óbvia. E provavelmente, se eles não tivessem feito isso, a Xiao Yan poderia ter voltado para casa sã e salva. Mas a realidade é que a Bingbing só estava traumatizada com a perda da sua única filha, que ela amava demais. E assim, ela teve que viver o resto da sua vida
tentando superar esse trauma. A Xiaoyan, que tinha apenas 16 anos, era uma menina que ia muito bem na escola, ela tirava boas notas, tinha muitos amigos na escola e, ironicamente, como eu vi no podcast, o sonho dela era se tornar jornalista. E essa história do caso da Xiaoyan virou um exemplo sobre o que não fazer em um caso criminal, no caso, né, da mídia, de fazer uma cobertura antiética dessas, em que obstruiu a ação policial e acabou resultando numa tragédia, né? É por isso que, às vezes, isso aqui já não tá nem mais no meu roteiro, é que eu fico emocionada com esse caso, mas é por isso que algumas vezes, quando vocês me mandam casos para abordar aqui no canal que ainda estão acontecendo ou são muito, muito recentes, eu fico muito receosa de falar sobre, porque, assim, quem sou eu, né, para noticiar alguma coisa? Não importa que tá todo mundo falando sobre isso, mas eu prefiro falar sobre casos que já foram concluídos, até porque, não sei, quando as informações ainda estão saindo, né? Pode ser que algumas delas não sejam verdade, pode ser que, sei lá, a opinião das pessoas sobre o caso tenha alguma repercussão, né? No que ainda está acontecendo na justiça. Enfim, eu vou deixar outro caso, outras playlists aqui em cima ou aqui do lado para vocês assistirem depois desse caso trágico. E lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Eu não vou me manter cafeinada porque eu quero dormir muito hoje. Umas 12 horas pelo menos. Adeus!